o Brasil está clamando, está apelando pela prisão em segunda instância, porque lugar de corrupto, lugar de bandido, lugar de ladrão é na cadeia. E o povo brasileiro não aguenta mais tanta impunidade no nosso país. E nós estamos vivendo, senhor presidente, num momento que eu diria de esquizofrenia jurídica. Esclareço por quê. Simplesmente, o nosso Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da nossa Constituição, já mudou 4 vezes, pelo menos, de posicionamento. De 5 de outubro de 1988 a 5 de fevereiro de 2009, o STF entendia que era possível o início da execução da pena antes do trânsito em julgado, ou seja, nos governos do Fernando Henrique Cardoso, antes disso, na verdade, Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula. Então, não é uma questão de momento. O STF, naquela época, entendia que era possível a prisão em segunda instância. Depois, entre 5 de fevereiro de 2009 a 5 de outubro de 2016, mudou-se de opinião no julgamento do HC 80.078 e passou-se a entender que não era mais possível a prisão em segunda instância. Aí depois, entre 5 de outubro de 2016 a 7 de novembro de 2019, o entendimento voltou a ser como era em 2009. E, pasmem, no dia 7 de novembro de 2019, o STF novamente mudou o seu entendimento para vedar a prisão em segunda instância. Vejam, senhor presidente, o povo brasileiro quer que esse parlamento apresente uma resposta imediata. Nós estamos aqui, nós somos poder constituinte derivado. Nós precisamos responder à população brasileira, que pede pela prisão em segunda instância. Nós não podemos nos acovardar. Há muitas pessoas que falam, que temem a ditadura, mas eu acho que essa ditadura já chegou. Nós vivemos sob a égide de uma ditadura togada. O Supremo Tribunal Federal, que muitas vezes, como havia mencionado anteriormente, rasga a Constituição Federal e o parlamento acaba ficando subserviente. Está errado. Isso é algo que precisa ser refutado. Nós, parlamentares, temos obrigação moral, temos um dever de restabelecer a dignidade deste parlamento. E nós faremos isso muito bem, dando a resposta para o povo, que nas ruas já demonstrou o que quer. Nós, como poder constituinte derivado, precisamos respeitar a voz daqueles que estão nas urnas e que muito demonstraram também nas urnas, nos colocando aqui para bem representá-los. Então, nós não podemos calar a nossa voz. Nós não podemos nos acovardar diante desse cenário de instabilidade política, jurídica, de um cenário que é, sim, de esquizofrenia jurídica, de alterações de entendimento, de subterfúgios jurídicos o tempo inteiro, uma Suprema Corte que até tipo penal cria, mesmo sem lei, ou seja, cria um crime sem existir lei, ferindo a própria Constituição, o princípio da anterioridade da lei penal, o princípio da reserva legal. Então, vejam, é uma constante afronta que nós vivemos. E esse parlamento precisa tomar as rédeas dessa situação. Precisa fazer o que está no seu papel constitucional, que é legislar, elaborar leis. E, claro, essa Comissão de Constituição e Justiça tem essa função de avaliar se determinado projeto, determinada proposição legislativa está dentro das balizas constitucionais, se fere ou não a Constituição Federal. E já foi amplamente debatido. Essa PEC 410, por exemplo, que faz uma alteração no seu artigo 5º, inciso 57, deixa claro. Na verdade, eu particularmente acho que não fere diretamente a cláusula pétrea, como muitos dizem. Há algumas incongruências. Porque o que diz o artigo 5º, inciso 57? Evidentemente, muitos chamam de princípio da presunção de inocência. Eu gosto de chamar princípio da não culpabilidade, ou seja, não será considerado culpado até a sentença penal condenatória, ou seja, transitado e julgado. Aqui estamos falando do elemento culpa. Mas isso não furta, não pode furtar de jeito nenhum a execução da pena, que pode acontecer anteriormente do trânsito e julgado. E nós temos que estar muito sensíveis, nós, enquanto parlamentares, precisamos estar sensíveis ao apelo das ruas e também às modificações necessárias para o momento em que vivemos. E isso não se trata
de X ou Y, de Lula ou de Zé Dirceu. Não! Isso não é uma questão de personalizar. Nós não estamos aqui para personalizar. Estamos falando que a população almeja que corrupto pague sua pena, cumpra sua pena antes do trânsito julgado. Ou seja, a prisão em segunda instância. É isso que o povo deseja. E nós, parlamentares, precisamos entrar nesse debate, sim. Precisamos enfrentar essa temática e, por que não, aprovar, sim, essa PEC. Estamos aqui para debater a sua admissibilidade. Eventuais discordâncias, inclusive ideológicas, acredito, sim, que devam ser o momento mais pertinente para isso, para o seu debate, é na comissão especial. Ali nós debateremos o seu mérito. Então, estamos aqui para discutir tão somente a admissibilidade. E, ao longo deste dia, mais de 12 horas que fizemos esse debate, foram apresentados pontos e contrapontos, e eu acredito que foi, sim, um debate salutar, sadio, expressão da democracia, como bem tem que ser este parlamento, como bem deve expressar este parlamento, e também esta Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante da casa, diga-se de passagem. Por aqui passam todos os projetos para avaliar se estão dentro da ótica da Constituição, ou seja, se ferem ou não a nossa Constituição Federal, mas, de jeito nenhum, nós, enquanto parlamentares, podemos ser subservientes àquele repositório do ativismo judicial que hoje se chama Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal, inclusive, salvo engano, o próprio deputado Marcel Van Hatten, ele leu a íntegra do voto do presidente Dias Toffoli, em que ele delegou, ele deixou claro que é o parlamento que precisa legislar e precisa definir certas questões. E aqui estamos fazendo exatamente isso. Isso nos cabe. Esse é o nosso papel de parlamentares. E o que o povo espera, certamente, é que nós sejamos a voz deles e que estejamos sensíveis às mudanças necessárias para o cenário, acompanhando a realidade. E hoje a realidade é essa. O Brasil tem necessidade da prisão em segunda instância. O Brasil condena a bandidolatria. Nós condenamos com veemência a bandidolatria. E é por isso que estamos aqui para discutir essa matéria e também, claro, para manifestarmos o nosso voto favorável à admissibilidade desta PEC 410 de 2018, sob a relatoria da deputada Carol Detone, deixando claro ao povo que estamos representando aquilo que eles demonstraram nas urnas e nas ruas. E aqui eu quero, nesse final de tempo que tenho, agradecer mais uma vez a Vossa Excelência, longas horas conduzindo essa reunião, agradecer aos demais parlamentares por esse dia intenso, mas muito importante para o Brasil. Certamente o povo está nos acompanhando através da TV, enfim, de todos os anais da casa, e é fundamental isso, que o povo veja que nós estamos trabalhando em prol do nosso país, em prol do nosso Brasil, que aqui tem parlamentares comprometidos com a verdade, comprometidos com um Brasil melhor, que não toleram a corrupção em nenhum grau e que é a favor, sim, da prisão em segunda instância. Que Deus abençoe os trabalhos dessa casa, que Deus abençoe Vossa Excelência, que Deus abençoe o nosso Brasil e nos livre da bandidolatria. Muito obrigada, presidente.